Você sabe o que é a formação? A formação é uma técnica de reprogramação mental que funciona diferente das afirmações tradicionais. Em vez de simplesmente declarar algo como verdadeiro, como eu sou rico, as afirmações transformam essa declaração em uma pergunta positiva e empoderada, como por exemplo, por que eu sou tão rico? A ideia por trás dessa abordagem é que o cérebro ele está sempre buscando respostas para as perguntas. Quando você se questiona de forma positiva, sua mente começa a procurar evidências que confirmem essa realidade, tornando mais fácil internalizar novas crenças e manifestar seus desejos. Então, agora vamos começar? Por que eu atraio tanta felicidade? Por que o dinheiro flui tão facilmente para mim? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão confiante? Por que eu sou tão saudável? Como me tornei tão feliz? Por que eu amo ser rico? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que será que os meus dias são tão felizes? Por que os meus relacionamentos são tão cheios de felicidade? Por que o meu corpo é tão saudável? Por que minha energia vital é tão abundante? Por que ser feliz é tão natural para mim? Por que a minha vida é tão perfeita? Por que eu atraio tanta riqueza? Por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu vejo felicidade em todo lugar? Por que eu acordo me sentindo tão feliz? Por que eu sou tão feliz? Como me tornei tão rico? Por que eu sou uma pessoa tão respeitada? Por que o dinheiro vem tão rápido para a minha vida? Por que eu tenho tantos motivos para me sentir feliz? Por que eu atraio prosperidade em todos os aspectos da minha vida? Por que esse sentimento de felicidade está crescendo tanto dentro de mim? Por que parece que eu vou explodir de felicidade? Por que eu me sinto tão bem? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que é tão fácil ter dinheiro? Por que eu tenho tantos motivos para gostar da minha vida? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu sou tão rico? Como me tornei tão saudável? Por que sempre encontro oportunidades incríveis para ganhar dinheiro? Por que minha mentalidade financeira se torna cada vez mais forte e positiva? Por que é tão fácil ganhar dinheiro? Por que tudo que eu quero eu tenho? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu tenho tanto dinheiro? Por que é tão fácil ser feliz? Por que eu atraio tanta abundância? Como me tornei tão próspero? Por que tudo que eu toco se transforma em ouro? Por que eu sou capaz de criar múltiplas fontes de renda? Por que minha relação com o dinheiro é tão saudável e próspera? Por que eu consigo administrar minhas finanças com sabedoria e inteligência? Por que eu tenho tantos motivos para gostar da minha vida? Por que eu tenho tanta sorte? Por que tudo sempre dá certo para mim? Por que é tão natural ter dinheiro para mim? Por que a cada dia estou mais rico? Por que ser feliz é tão natural para mim? Por que é tão fácil ter dinheiro? Por que tudo sempre dá certo para mim? Por que eu atraio tanta felicidade? Por que o dinheiro flui tão facilmente para mim?
Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão confiante? Por que eu sou tão saudável? Como me tornei tão feliz? Por que eu amo ser rico? Por que ser feliz é tão natural para mim? Por que a minha vida é tão perfeita? Por que eu atraio tanta riqueza? Por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu vejo felicidade em todos os lugares? Por que eu acordo me sentindo tão feliz? Por que minha energia vital é tão abundante? Por que eu sou tão feliz? Como me tornei tão rico? Por que será que os meus dias são tão felizes? Por que os meus relacionamentos são tão cheios de felicidade? Por que o meu corpo é tão saudável? Por que o dinheiro vem tão rápido para a minha vida? Por que eu tenho tantos motivos para me sentir feliz? Por que eu me sinto tão bem? Por que eu atraio prosperidade em todos os aspectos da minha vida? Por que esse sentimento de felicidade está crescendo tanto dentro de mim? Por que parece que eu vou explodir de felicidade? Por que eu me sinto tão bem? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que é tão fácil ter dinheiro? Por que eu tenho tantos motivos para gostar da minha vida? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu sou tão rico? Como me tornei tão saudável? Por que sempre encontro oportunidades incríveis para ganhar dinheiro? Por que minha mentalidade financeira se torna cada vez mais forte e positiva? Como me tornei tão feliz? Por que eu amo ser rico? Por que é tão fácil ganhar dinheiro? Porque tudo o que eu quero, eu tenho. Por que eu tenho tanto dinheiro? Porque é tão fácil ser feliz. Por que eu atraio tanta abundância? Como me tornei tão próspero? Por que tudo que eu toco vira ouro? Como me tornei tão saudável? Por que eu tenho tanta sorte? Por que tudo sempre dá certo para mim? Por que é tão natural ter dinheiro para mim? Por que a cada dia estou mais rico? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que é tão fácil ter dinheiro? Por que eu atraio tanta felicidade? Por que o dinheiro flui tão facilmente para mim? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão confiante? Por que eu sou tão saudável? Como me tornei tão feliz? Por que eu amo ser rico? Por que ser feliz é tão natural para mim? Por que a minha vida é tão perfeita? Por que eu atraio tanta riqueza? Por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu vejo felicidade em todos os lugares? Por que os meus relacionamentos são tão cheios de felicidade? Por que o meu corpo é tão saudável? Por que eu sou tão feliz? Como me tornei tão rico? Por que eu sou uma pessoa tão respeitada? Por que eu me sinto tão bem? Por que eu atraio prosperidade em todos os aspectos da minha vida? Por que eu sou tão próspero? Por que eu tenho tanta sorte? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que é tão fácil ter dinheiro? Como me tornei tão saudável? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu tenho tanto dinheiro? Por que é tão fácil ser feliz? Por que eu atraio tanta abundância? Como me tornei tão próspero? Por que eu tenho tanta sorte? Por que tudo sempre dá certo para mim? Por que é tão natural ter dinheiro para mim? Por que a cada dia estou mais rico e feliz? Por que ser rico é tão natural para mim?
Por que que é tão fácil ter dinheiro? Por que eu atraio tanta felicidade? Por que o dinheiro flui tão facilmente para mim? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão confiante? Por que eu sou tão saudável? Como me tornei tão feliz? Por que eu amo ser rico? Por que ser rico é tão natural para mim? Por que ser feliz é tão natural para mim? Por que a minha vida é tão perfeita? Por que eu atraio tanta riqueza? Por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu vejo felicidade em todo lugar? Por que eu acordo me sentindo tão feliz? Por que sempre encontro oportunidades incríveis para ganhar dinheiro? Por que minha mentalidade financeira se torna cada vez mais forte e positiva? Por que é tão fácil ganhar dinheiro? Por que tudo que eu quero eu tenho? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu tenho tanto dinheiro? Por que é tão fácil ser feliz? Por que será que os meus dias são tão felizes? Por que é tão fácil ter dinheiro? Por que eu tenho tantos motivos para gostar da minha vida? Por que a minha vida é tão próspera? Por que eu sou tão rico? Como me tornei tão saudável? Por que sempre encontro oportunidades incríveis para ganhar dinheiro? Por que minha mentalidade financeira se torna cada vez mais forte e positiva?